Graça e paz, tudo bem com você? Seja bem-vindo a mais um culto online da Igreja Batista da Paz Barra Bonita. Estamos hoje comemorando o Dia das Mães. Deus abençoe você, mãe, Deus abençoe você que de alguma forma tem sido a mulher que edifica a sua família, edifica a sua casa. A palavra de Deus lá em Salmos número 128 diz: como é feliz aqueles que temem ao Senhor. E a mulher do homem que teme ao Senhor é como uma videira frutífera. Esse é o papel da mãe, produzir frutos no seu lar, produzir frutos na sua família. Por isso eu convido hoje você, mãe, você, filho, filha, você, esposo, a cultuar ao Senhor, ouvindo esses louvores, ouvindo a palavra de Deus, porque eu acredito que o Espírito Santo tem algo a falar ao seu coração nessa noite, em nome de Jesus. Os olhos dos cegos abriu.
vai passar. Vai passar. A palavra do Senhor, ela permanece fiel, mas tua verdade, oh Senhor, ficará. Jesus, eu só tenho a ti esperança para mim. Se estou triste, minha fé está em ti. Tua mão, tua mão sustenta os céus e sustenta o meu viver. Teu amor me guiará até o fim. O que Tenho a não ser, sim, Senhor, tanto amor. tanto amor em teu olhar. Declaramos, tudo isso vai passar. Declarei. Esse mundo vai passar, vai passar. Mas a verdade ficará. Jesus, eu só tenho a ti esperança para mim. Se estou triste, minha fé está em ti. Tua mão, Senhor, tua mão sustenta o céu e sustenta o meu viver. Teu amor me guiará até o fim. Aonde você estiver na sua casa, declare: Jesus, eu só tenho a ti. Jesus, eu só Tenho a ti. nesses momentos. Jesus, eu só tenho a ti. Jesus, eu só tenho a ti. Jesus, eu só tenho a ti, Senhor. Jesus, declare isso em todo meio de pandemia. Isso, declare essa verdade. Nós só temos o Senhor. Sim, Jesus, eu só tenho a ti. Aleluia, glória a Deus. Aonde você estiver, declare: Jesus, nós só temos o Senhor. Agora é o nosso momento de dízimo e oferta. Eu gostaria de convidar você a, se possível, contribuir à obra do Senhor. Os templos, como ouvimos essa semana, continuarão fechados até o final do mês de maio, porém a igreja continua em ação. A igreja continua fazendo o seu papel de transformação da sociedade. Enquanto estivermos cantando mais uma canção,
passará os dados da conta da igreja. Você, se quiser, se puder, contribua, não deixe de fazer o seu papel como cristão, lembrando sempre o que o apóstolo Paulo nos ensina, que cada um dê conforme determinou em seu coração, não com pesar, nem com tristeza, mas com alegria no coração. Amém? Vamos ouvir essa canção enquanto passo os dados da igreja aí nesse momento. Louvemos ao Senhor. Nada vai me separar, mesmo se eu me abalar, teu amor não falha, não. Mesmo sem merecer, tua graça se derrama sobre mim, teu amor não falha. Declara ao Senhor: Tu és o mesmo pra sempre, teu amor não muda. Se o choro dura uma noite, a alegria vem pela manhã. Olá, estamos aqui à beira do rio Tietê, um rio de fundamental importância para o estado de São Paulo, principalmente para a cidade de Barra Bonita. É um rio navegável, é um rio diferente do que muitos conhecem, não é tão poluído quanto lá na cidade de São Paulo. E o que é interessante aqui é que um dos meios que o rio Tietê proporciona é o turismo. É a oportunidade que as pessoas têm de, através desses barcos, fazer passeios, ir até a Iclusa, conhecer tudo ao redor do rio Tietê na região de Barra Bonita. Porém, a tempestade que tem acometido o nosso país, mais precisamente no mundo todo, que é essa pandemia do coronavírus, tem impedido que o turismo, tem impedido que esses passeios aconteçam nessa cidade. E tem trazido alguns transtornos, não só econômico, mas principalmente no desenvolvimento da cidade. E ao olhar esse rio, ao olhar essa tempestade que os funcionários, que as pessoas na área do turismo estão enfrentando nesse momento de coronavírus aqui nessa cidade, eu me lembrei quando Jesus passou por uma tempestade com seus discípulos. E o texto é relatado em Mateus, em Lucas e no Evangelho de Marcos. E eu gostaria de hoje compartilhar com você essa experiência dos discípulos com Jesus em meio à tempestade, lá no Evangelho de Marcos, no capítulo 4, do versículo 31 ao 41, diz o seguinte: Naquele dia, ao amanhecer, disse Jesus aos seus discípulos: Vamos para o outro lado. Deixando a multidão, eles o levaram no barco, assim como estava. Outros barcos também o acompanhavam. Levantou-se um forte vendaval e as ondas se lançavam sobre o barco, de forma que este foi se enchendo de água. Jesus estava na polpa, dormindo com a cabeça sobre o travesseiro. Os discípulos o acordaram e clamaram: Mestre, não te importas que morramos? Ele se levantou, repreendeu o vento e disse ao mar: Aquiete-se, acalme-se. O vento se aquietou e fez-se completa bonança. Então perguntou aos seus discípulos: Por que vocês estão com tanto medo? Ainda não têm fé? Eles estavam apavorados e perguntavam uns aos outros: Quem é este que até o vento e o mar lhe obedecem? Essa palavra do Evangelho de Marcos relatando o acontecimento de Jesus para com os seus discípulos acerca de uma tempestade, ela é bem pertinente para os nossos dias. Quantas tempestades acometem as nossas vidas, quantas situações que fogem ao nosso controle chegam até nós e nós somos levados a ter medo, somos levados até mesmo a ser questionados acerca da nossa fé.
O que aconteceu com os discípulos não está distante da minha e da sua realidade. Jesus passa o dia todo à beira da praia, em cima de um barco, ensinando a multidão, ensinando os seus discípulos através de parábolas, dando àquelas pessoas a oportunidade de conhecer quem Deus é. Jesus, após o dia todo, resolve atravessar o mar da Galileia, o mar que era também chamado de Tiberíades, e ir até a outra margem, a região dos Gardarenos, a região de Genesaré. E indo através dessa margem, um detalhe é muito peculiar nessa história. Jesus decide atravessar o mar exatamente no final da tarde, ao anoitecer. Jesus tinha na equipe dos seus discípulos, Jesus tinha ao redor dos seus seguidores, pessoas que tinham entendimento acerca daquele mar, pessoas que eram pescadoras, e como pescadoras, eles sabiam que a peculiaridade daquele lugar era justamente as tempestades inoportunas que aconteciam. Mas Jesus ainda assim insiste para com os seus discípulos que eles deveriam atravessar pela noite. Jesus ainda assim insiste para aquelas pessoas que resolvessem ir com ele para o outro lado da margem. E quando Jesus toma essa decisão, os seus discípulos o acompanham, e diz o texto, especificamente em Marcos, que não só o barco dos discípulos com Jesus, mas outros barcos acompanharam Jesus porque queriam estar o tempo todo com ele, porque queriam de alguma forma estar presente onde quer que Jesus estivesse. O fato é que, devido ao dia exaustivo de Jesus, devido à intensidade de Jesus em passar o dia todo ensinando, Jesus, na plenitude da sua humanidade, já que Jesus era pleno em Deus e pleno na sua humanidade, Jesus se cansou, Jesus se fadigou do dia corrido de ensino, de cura e de transformações que ele proporcionou para aquelas pessoas. E Jesus, ao entrar no barco, Jesus se deita. Jesus pega um encosto, pega algo semelhante a um travesseiro, algo que pudesse reclinar a sua cabeça, e dorme, e cai no sono, dada a fadiga do cansaço que o dia havia lhe proporcionado. E os discípulos já haviam recebido a orientação de Jesus de seguir a margem que Jesus havia ensinado e atravessado até a outra margem do mar da Galileia. E durante esse percurso, eis que a tempestade chega até aquele barco. Durante aquele percurso, eis que a tempestade começa a fazer com que a água invada aquele barco. É certo que os discípulos procuraram de todas as formas resolver a situação, contornar os direcionamentos que aquela tempestade poderia produzir naquele barco, antes mesmo de incomodar o seu mestre, antes mesmo de acordar Jesus e pedisse que ele tomasse alguma providência. Eles fizeram tudo o que podiam, mas a tempestade estava acima do controle, até mesmo do melhor pescador experiente naquele barco. A tempestade fugiu ao controle de todos que entendiam do mar da Galileia, que estavam presentes naquele barco com Jesus. E que, se não bastasse isso, eles resolvem então intervir no descanso do seu mestre, eles resolvem então intervir no sossego, no cochilo de Jesus. E ao acordar Jesus, eles fazem uma indagação que traz consigo o medo que estava transparecendo na alma, no coração daqueles discípulos. Eles perguntam a Jesus: Mestre, não te importas que morramos? A pergunta que eles fazem a Jesus refletem a insegurança, refletem a incerteza e refletem, acima de tudo, a falta de controle que temos em determinadas circunstâncias da nossa vida. Chegaram a questionar o valor que eles tinham para com Jesus. Chegaram a questionar o valor da vida deles para com Jesus. E Jesus então toma uma providência acerca daquilo que era inesperado para aqueles discípulos. Jesus se levanta, Jesus diz ao vento: aquiete-se, acalme-se. E para espanto daqueles discípulos, o vento se aquietou e fez-se completa bonança, tranquilidade, naquele mar outrora revolto, naquele mar anteriormente cheio de ondas que estavam ameaçando a estabilidade daquele barco onde estavam os discípulos.
E quando Jesus faz com que o mar lhe obedecesse, com que a tempestade se acalmasse, ele olha para os discípulos e faz uma pergunta: por que vocês estão com tanto medo? Ainda não têm fé? E é essa pergunta, ou através dessa pergunta, que eu gostaria de extrair algumas lições hoje, para a minha e para a sua vida, acerca de tempestades que nos acometem e como devemos reagir, mesmo quando Jesus está no nosso barco. Quando Jesus faz essa pergunta, e ao fazer essa pergunta, indagando o medo que estava no interior dos seus discípulos, Jesus pergunta justamente: vocês ainda não têm fé? Quando Jesus faz isso, é evidente que Jesus não está falando acerca da ausência total de fé no coração daqueles discípulos. Mesmo porque quando Jesus os encontrou e os chamou para ser os seus seguidores, eles já tinham uma fé fundamentada no judaísmo. Eles tinham fé em Deus, eles acreditavam em Deus, porém, diante de circunstâncias difíceis, como uma tempestade daquela que eles estavam enfrentando, a fé que eles precisavam ter era na pessoa de Jesus. Muitas vezes nós temos fé em muitas coisas, muitas vezes nós temos fé até mesmo em nós mesmos, até o dia em que a tempestade chega, até o dia que as circunstâncias adversas batem à nossa porta e diante disso a nossa fé esmorece, a nossa fé é questionada até mesmo pela força que o medo apresenta diante do nosso coração. Jesus pergunta: por que tanto medo? E diante desse medo, vocês ainda não confiam o suficiente em mim? E eu posso, nessa palavra de hoje, extrair para vocês algumas fés que de alguma maneira elas possam estar distorcendo a nossa confiança na pessoa de Jesus. E a primeira delas é a fé em si mesmo. Muitas vezes nós acreditamos tanto em nós mesmos, muitas vezes nós acreditamos tanto em nossas convicções, em nossas certezas, em aquilo que achamos que é correto, que deixamos de depositar a nossa confiança na pessoa de Jesus. No versículo 36 diz assim: deixando a multidão, eles levaram Jesus no barco, assim como Jesus estava, e os outros barcos o acompanhavam. Aqueles homens receberam a orientação de Jesus de que teriam que atravessar o mar da Galileia ao anoitecer. Mas a convicção que eles tinham por serem pescadores profissionais, a convicção que provavelmente eles tinham nas suas técnicas de sobrevivência, porque com certeza não estavam acometidos da primeira tempestade na vida deles. Quantas madrugadas, quantas noites em alto mar pescando, eles não haviam enfrentado outras tempestades. Quantas situações na vida deles, eles tiveram que, por conta da profissão de pescador, administrar uma tempestade em seus barcos. Porém, dessa vez foi diferente. Dessa vez foram, de alguma forma, tomados pelo medo. Mesmo a confiança que eles tinham naquilo que eles faziam, mesmo a confiança, as certezas, as convicções que eles tinham como pescadores, não foi suficiente para manter o coração deles aquietados, para manter o coração deles em paz, para manter o coração deles de alguma forma sossegados diante de uma tempestade. Quantas vezes eu, você, ficamos indagando o porquê do medo, o porquê a nossa fé se é pequena? É porque muitas vezes temos confiado em coisas, em nós mesmos, e deixamos de expressar toda a nossa fé na pessoa de Jesus, o Filho de Deus. O que esse texto nos ensina é que uma fé em si mesmo é uma fé fora do lugar. Uma fé em si mesmada, uma fé voltada para aquilo que eu acredito, para aquilo que eu sou, para aquilo que eu construo, não é suficiente em determinadas tempestades em nossa vida. Temos presenciado isso nos dias de hoje, diante dessa pandemia, tirando mais uma vez tudo que a política tem proporcionado a esse vírus, tirando mais uma vez os interesses escusos de determinadas pessoas sendo aproveitadoras diante dessa pandemia. A pandemia tem nos levado a ressignificar a nossa fé. A pandemia tem nos levado ao menos a refletir que fé, ou fé em que nós temos. Como diz o cantor, o poeta, nós devemos andar com fé, porque a fé não costuma falhar. Mas a fé costuma falhar quando ela não está centrada na pessoa de Jesus, o Filho de Deus.
A fé continua persistente somente quando Jesus se torna uma realidade presente no nosso barco diante das mais diversas tempestades. A fé fora de si é uma fé a fé em si mesmada, é uma fé fora do lugar. Uma outra coisa que nós podemos aprender aqui com esse texto é que quando colocamos a fé, a nossa esperança, somente nas circunstâncias, nós seremos vítimas do pânico. Nós seremos vulneráveis ao desespero, à insegurança. O texto no versículo 35 diz que naquele dia, ao anoitecer, Jesus havia dito aos discípulos: nós vamos para o outro lado. Essa palavra de certeza, essa palavra de convicção que saiu dos lábios de Jesus, deveria ser o suficiente para acreditar que a tempestade pode até vir, mas que nós atravessaremos para o outro lado. Para aqueles discípulos não foi suficiente. Para aqueles discípulos não foi aquilo que eles precisavam ter como convicção naquele momento. Por isso gerou pânico, por isso eles ficaram amedrontados, porque se esqueceram da palavra de Jesus, à beira da praia, quando estava em segurança ainda, dizendo: nós iremos para o outro lado, nós atravessaremos. Pode vir tempestade, pode vir intempéries na vida, mas se a palavra de Jesus para mim e para você é que nós iremos atravessar até o outro lado, nós devemos acreditar. Devemos tirar os olhos da circunstância, devemos tirar os olhos principalmente desse ambiente hostil e polarizado em que o nosso país vive, em que notícias mais tentam desestabilizar as pessoas do que propriamente estabilizar. Tentam de alguma forma mais tirar a certeza da segurança e da paz interior das pessoas do que propriamente produzir estabilidade na nossa nação. Nós devemos olhar para Jesus, não para as circunstâncias. Nós devemos olhar para o autor e consumador da nossa fé. Aquele que nos prometeu estar conosco todos os dias da nossa vida. E estando conosco todos os dias, não seria justamente nos dias de uma pandemia, nos dias de uma quarentena, que Ele nos abandonaria. Você pode até ter a sensação que Jesus, ao estar descansando, ao estar dormindo, Ele não se importa comigo e com você. Como aqueles discípulos indagaram no ápice do seu desespero, dizendo: Mestre, não te importa que morramos? E Jesus levanta e com a sua doce voz, mas com o poder que está centrado no seu Pai, disse: aquiete-se, tempestade. E tudo se acalmou. Talvez você precisa, nos dias de hoje, ouvir essa voz. A voz de Jesus dizendo: aquiete-se, acalme-se. Todas as tempestades interiores que existem dentro de você. Muitas vezes focamos tanto nas circunstâncias e nas tempestades exteriores que esquecemos de olhar que o que acontece no nosso exterior pode produzir tempestades dentro de nós. Por isso, ter a certeza daquilo que Jesus nos garantiu, nós iremos para o outro lado da margem. Nós atravessaremos, ainda que durante a noite, ainda que a tempestade chegue, eu continuo acreditando que o Deus que falou, o Deus que prometeu, irá cumprir, porque Jesus se importa comigo e com você. E por último, uma fé naquilo que ouvimos pode gerar uma fé confusa. Aqueles discípulos já haviam tido experiências com Jesus. Aqueles discípulos já tinham ouvido e visto as ações de Jesus ao seu redor. Mas por alguma razão, diante da tempestade, eles começaram a dar ouvidos a outras vozes e não a de Jesus. Isso gerou uma confusão interior tão grande no coração daqueles discípulos, que de seguidores de Jesus, eles passaram a se tornar homens medrosos, com a sua fé apequenada. Talvez nos dias que temos vivido, é muito importante eu, você, todos nós, refletirmos a quem temos dado ouvidos. Existem várias vozes, principalmente diante do único meio que nós temos de nos comunicar com a nossa comunidade, com a nossa igreja, que são através das redes sociais. O que você tem visto, o que você tem ouvido, quem tem alimentado
espiritualmente a sua vida. Você tem ouvido o direcionamento dos seus pastores, você tem ouvido a orientação dos seus líderes espirituais, para que seu coração, a sua vida não seja tomada pelo medo, como daqueles discípulos, que diante daquele desespero, eles ouviram uma voz que levaram ele ao medo. E eles indagaram Jesus perguntando: Mestre, o Senhor por acaso não dá valor à nossa vida? Mestre, o Senhor de alguma forma, diante do que está acontecendo, o Senhor perdeu o controle do nosso barco, o Senhor perdeu o controle da nossa história? Esqueceram de uma voz que a margem, algum tempo atrás, havia dito que eles chegariam até o outro lado da margem. Esqueceram de uma voz que inúmeras vezes falou ao coração de pessoas com tamanha autoridade, com tamanha compaixão, que era a expressão exata de Deus na pessoa de Jesus. Os discípulos, diante do desespero, diante da tempestade, decidiram dar vazão a outras vozes. Isso serve de lição para nós, nos dias de quarentena, nos dias de tempestade. Não dê vazão a outras vozes. Não dê vazão a vozes que levarão você a se distanciar do seu Senhor, de Jesus Cristo. Não permita que vozes do medo, vozes da ansiedade, vozes do desespero comecem a dominar o seu coração e comecem a direcionar os seus pensamentos a ponto de influenciar as suas atitudes e as suas decisões. Só uma voz deve ser ouvida diante do seu coração. A voz do Espírito Santo que habita dentro de você. A voz do Espírito de Deus que lhe convence do pecado, da justiça e do juízo. A voz de um Consolador que, mesmo quando não sabemos o que falar com o Pai, Ele intercede por nós, mesmo com gemidos inexprimíveis, diante da nossa real necessidade. E essa voz prometeu estar conosco, de ser o nosso advogado, de ser o nosso Consolador. Essa voz nos prometeu jamais nos abandonar, mesmo diante de um barco, arrodeado por uma tempestade que eles jamais haviam presenciado. Não se deixe amedrontar, não se deixe intimidar pelas vozes da dúvida, da culpa, do medo, que muitas vezes o inimigo das nossas almas tem tentado plantar nos nossos corações. Diante de dias como esse, em que os discípulos passaram e que muitos de nós estamos enfrentando nessa quarentena, o problema não é ter medo. O problema é quando nós deixamos o medo dominar o nosso coração e intervir, intermediar o nosso relacionamento com o Pai. Por isso eu gostaria de deixar 3 aplicações que você pode aprender com essa experiência dos discípulos e colocar em prática nesses dias de quarentena. A primeira delas é: reconheça o senhorio de Jesus na sua vida. Jesus continua com o controle da sua vida nas mãos dele. Jesus ainda continua sendo o Senhor da nossa história. Não é uma tempestade, não é uma pandemia que fará com que Deus fique em maus lençóis, sem saber o que fazer. Por isso, declare e viva essa realidade de que Jesus é o Senhor da sua vida, é o Salvador da sua história. Uma outra coisa que eu gostaria que nós pudéssemos colocar em prática com esse texto é que nós precisamos aprender a desenvolver o autocontrole. Paulo vai ensinar o seu discípulo Timóteo na segunda carta a Timóteo, capítulo 1, versículo 7, dizendo: Deus não nos deu um espírito de medo, mas Ele deu de poder, amor e domínio próprio. O Espírito Santo que habita em mim, que habita em você, é capaz de, através do fruto do Espírito Santo, que é o domínio próprio, produzir em nós o autocontrole diante das nossas crises, diante das nossas incertezas. Tenha autocontrole diante das situações difíceis que temos que enfrentar. E por último, nós precisamos desenvolver a nossa intimidade com Jesus. Jesus disse que as ovelhas dele reconhecem a sua voz. E temos uma ótima oportunidade, em dias como esse, de ouvir a voz do nosso Senhor
dizendo que o vento, a tempestade e toda e qualquer circunstância que possa nos amedrontar está submissa a um dizer: aquiete-se, acalme-se. Porque para Jesus é super tranquilo aquietar-se às tempestades exteriores. O que é difícil para Ele é que eu e você permitamos que Ele aquiete as nossas tempestades internas. Por isso, coloque o seu coração diante de uma oportunidade de ter intimidade com Ele, através da oração e através do conhecimento da sua palavra. É o que eu gostaria de deixar para vocês hoje. E antes de terminar, eu gostaria de orar por você. Você que ficou conosco até agora, você que permaneceu conosco. E creio que de alguma forma Deus falou ao seu coração que essas tempestades que todos enfrentam, inclusive os discípulos de Jesus, pode até nos dar medo, mas não pode apequenar a nossa fé. Não a fé em qualquer coisa, não a fé em circunstâncias, ou não a fé no que ouvimos. Fé na pessoa de Jesus. Alguém que nos amou de tal maneira que se entregou por nós numa cruz para que a nossa vida tivesse sentido. E não só sentido, mas que tivesse significância. E é esse Jesus que continua presente na minha e na sua vida e que precisa nos encorajar nessa noite. Por isso eu quero orar para que a voz do Senhor encoraje o seu coração. Amém? Pai querido, eu quero te agradecer por esse momento, essa oportunidade de aprendermos um pouco mais contigo. Aprender que nós não estamos imunes a tempestades e que diante das tempestades que enfrentamos, podemos até, Senhor, sentir medo, mas nós não podemos perder a fé na sua pessoa, que prometeu estar conosco todos os dias da nossa vida. E é isso que eu peço, que o Senhor esteja na vida de cada casa, de cada pessoa que está assistindo nesse momento, protegendo, guardando e encorajando os seus corações de que a tua promessa de que nós atravessaremos e iremos para o outro lado da tempestade é uma certeza na minha vida e na vida dessas pessoas, em nome de Jesus. Amém. Faz-me ouvir tua voz.
Eu gostaria de passar aqui mais uma vez para agradecer. Você que tem sido fiel ao nosso canal, você que tem acompanhado os nossos cultos online, a expressão do caráter do cristão é justamente a fidelidade. Então eu quero te agradecer pela oportunidade que você tem nos dado de chegar até onde você está e transmitir a palavra de Deus. Para aqueles que estão pela primeira vez, sejam bem-vindos. Ainda não curtiu o nosso canal no YouTube, Igreja Batista da Paz Barra Bonita, curta nossas redes sociais, @IBPazBB, Facebook, Instagram e Twitter agora. Nós queremos de alguma forma transmitir valores cristãos, valores de Deus, que sejam aplicáveis a mim e à sua vida. Por isso seja bem-vindo. E não deixe, se você quiser, se você puder, convide seus amigos, parentes, porque é importante ouvir a palavra de Deus chegue ao coração de muitas pessoas. Deus abençoe a sua vida, que a boa mão do Senhor continue protegendo a sua vida e de toda a sua família. Muito obrigado.